A paz do Senhor, eu cumprimento os irmãos com a doce paz, né? Eu sei que Ele está aqui, está em nossos corações, se move em nós, trabalha em nós, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite, eu sei que já oramos, mas vamos orar mais um pouquinho, pedindo ao Senhor que venha falar conosco. A Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Ela corta para lá e para cá. Então, ela vai cortar aqui e para cá também, né? Eu também recebo a palavra de Deus quando a gente está ministrando, a palavra também fala conosco. Eu estava lembrando que domingo passado o pastor pregando sobre os 10 talentos, sobre os talentos, né? E ele falou uma coisa assim, uma série, é gato, cachorro, e eu fico presa na trabalheira. Eu vi que Deus falou comigo através da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. E aqui estamos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Senhor, eu nada sou, Pai. Eu preciso de ti a cada instante da minha vida. Tu sabes que eu sou falha e preciso da tua misericórdia. Pai, se não for o Senhor para falar através de mim, eu nada tenho para falar. Mas em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa falar através da minha vida nessa noite e que seja tudo para a glória, para louvor do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração a respeito dos gigantes que temos que vencer. Esses gigantes que estão dentro de nós, que muitas vezes tenta nos impedir de romper. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler na palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 20. Eu esqueci meu óculos, estou aqui com o óculos da irmã do Valim, que ela, né, muito carinhosa, me emprestou. Davi, então, se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Agora o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou, conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Amém? Nós vemos aqui a atitude de Davi em relação a seu irmão Eliabe. Pelo que a gente vê, dá a entender que esse irmão era um irmão que sempre procurava persegui-lo, né? Com palavras amargas, com palavras que não eram verdadeiras. Aqui a gente via Davi preocupado em levar o mantimento, saber como que estavam aqueles irmãos para levar a notícia para o seu pai. E Davi, chegando ali, ele viu aquele tumulto, né, ali dos filisteus, afrontando o povo de Deus, de Israel, e o gigante Golias. E ele ficou curioso, então o que vai acontecer com aquele homem, com aquele que vencer esse gigante? Aí falaram, olha, ele não vai pagar mais imposto à família, ele vai casar com a filha do rei, e ele se interessou.
E diz a Bíblia aqui que Eliabe se irritou com Davi. Mas o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, você é mau, você veio aqui para ver como que estava. Então, julgando o seu irmão, né, Davi. E a Bíblia diz que Davi, então, falou, mas o que foi que eu fiz agora? Então, quando ele fala, o que foi que eu fiz agora? Certamente esse irmão, certamente o perturbava diretamente, né, constantemente, com palavras perversas. Porém, a Bíblia diz que Davi deixou aquilo e foi até Saul. Né? Saul falou para ele, mas você não pode, você é de baixa estatura, você é franzino, é um gigante muito grande para você vencer, muito alto. Mas ele disse, eu venci o urso, eu venci, eu matei o leão, agarrei pela barba, quando ele quis me atacar, quando ele quis fazer algo comigo, eu consegui vencê-lo. E o mesmo Deus que me fez vencer o urso, o leão, estará comigo agora. Então a gente vê que Davi, se ele fosse dar ouvido à voz de Eliabe, ele não iria lutar. A Bíblia diz que nós não devemos nos ressentir do mal. Irmãos, eu confesso para vocês, isso tem sido uma luta constante dentro do meu coração. É de não me ofender quando alguém vem para nos irritar. Porque o diabo, irmãos, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe onde que vai doer. Então ele vem usar alguém para te perturbar, para te tirar da presença de Deus. E veja que Davi não deixou se levar pela voz do seu irmão, com palavras perversas, com palavras que não eram verdadeiras. E isso não deixou que ele vencesse o gigante Golias. Ele derrotou Golias, ficou para trás. A Bíblia nos diz, não devemos nos ressentir do mal, não devemos guardar a mágoa no nosso coração, porque isso é um gigante. Isso é um gigante. Nós não estamos isentos de ficar tristes quando alguém nos fala palavras perversas. É de nós mesmos. Mas a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, deixar que o sangue de Jesus lave o nosso coração. Muitas vezes a gente acha, eu já perdoei, eu não sinto nada, mas sempre que lembra daquela situação, vem aquela dor no coração. Se vem a dor no coração, é porque não ainda foi curado. Irmãos, tem uma coisa que eu sempre ouço, pessoas mal resolvidas, pessoas que não são curadas, pessoas que trazem no passado cargas que feriram, ela sempre vai ferir outra alguém. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Que sejamos curados, que sejamos canais de bênção na vida das pessoas. Que esse gigante da mágoa, do ressentimento, não tome lugar no nosso coração. Amém? Esse é o primeiro gigante que eu senti de Deus de falar. A mágoa. Vamos vencer esse gigante. Eu estou nessa luta constante de não me ressentir do mal. Eu tenho um filho que não mora comigo. Já tem 6 anos que eu não vejo meu filho. Bloqueada do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, porque eu não concordo com a maneira dele viver. Embora ele viva dessa maneira, não foi por culpa dele, foi de alguém que o prejudicou no passado. E alguém vem, e aí, sabe que dói. Você não tem ouvido Mateus? Mateus não falou com você no final desse ano? Eu não respondi. Simplesmente não respondi. Eu agora estou aprendendo isso. Não é tudo que a gente tem que justificar. Deixa Deus justificar. Deixa Deus falar. Porque quem vai me justificar, quem conhece a história é Deus. É o Senhor que conhece toda a história. Né? Então, a Bíblia diz para a gente perdoar. Mas também não precisa de você estar andando junto com a pessoa também, não. Você perdoa. Se a pessoa só quer te ferir, só quer te magoar, só quer pisar no seu carro, não precisa de você estar andando junto com a pessoa. Perdoa, mas deixa a pessoa aí. O Senhor disse que está falando com gente aqui hoje.
Demanamachuricantarabasai. Não deixe que a mágoa seja um impedimento para você alcançar a sua vitória, não. A Bíblia diz que Satanás, lá no livro de Jó, Deus perguntou para ele de onde você vem. Ele de rodear a terra e passear por ela. O que ele está fazendo? Observando as nossas vidas. Então ele vem até a Deus para nos apontar. Olha lá, ó, não está pronta para receber a vitória dela, não. Ela está com o coração cheio de mágoa, está com tristeza. Né? Então, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifique, nos lave e que consigamos perdoar. Se não consegue perdoar, fala para Deus, Deus, eu não consigo perdoar. Mas o Senhor vai me ajudar e eu vou perdoar. Eu não vou esquecer, porque a gente não tem amnésia. Mas quando eu me lembrar, eu não vou sofrer mais por isso. Amém? Louvado seja Deus. Outro gigante. O gigante do orgulho, Filipenses 2:7. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler do Filipenses, do capítulo 2, do versículo 2 ao 7. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? O exemplo de Jesus, a humildade. Louvado seja Deus. E aqui Paulo expressa que tenhamos em nós o mesmo sentimento que Cristo teve. Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, que nós possamos ter esse mesmo sentimento de Cristo, de sentir a dor do outro, de ajudar o outro e lembrar sempre que é Cristo que está em nós, e que devemos fazer tudo isso por amor a Ele, com humildade. Porque Ele mesmo sendo Deus, deixou toda a sua glória e se humilhou-se a si mesmo. E teve uma morte de cruz para nos dar o exemplo. A Bíblia diz também que nós devemos deixar a velha natureza, que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, e nos revestir de novo. Esse ano é o ano de 2026. Devemos deixar as velhas práticas e deixá-las para trás e viver o novo de Deus. Que possamos nessa noite refletir o que é que o Senhor quer de nós, que retiremos de nós, que deixemos todo o orgulho e vivamos uma vida de humildade diante de Deus, dando honra uns aos outros, considerando os outros melhores do que a nós. Amém? Olhar para o outro com o olhar de Cristo. Lembrar que Jesus derramou o sangue dele por essa vida, e que ama, e que perdoa, e que purifica. Então que esse mesmo sentimento que estava em Cristo, que esteja em mim também, o amor que não julga, o amor que não aponta, o amor que não condena, mas o amor que estende a mão e ajuda. De calabachurian de caia nébia. Decalabassurianda. Deus quer que andemos em unidade. Unidade. Amém? Louvado seja Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Outro gigante que devemos derrotar dentro de nós é o do medo, da dúvida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, lá em Jesus acalma a tempestade. Lucas 8, 22. Os irmãos conhecem bem essa palavra. Que Jesus estava dormindo, né, na polpa ali daquele barco ali, e sobreveio sobre eles aquela tempestade, aquelas ondas, e os discípulos ficaram apavorados. E acordaram a Jesus: Mestre, não te dá conta, olha o que está acontecendo conosco, olha a tempestade que está, vamos perecer. E o Senhor repreendeu o mar, o vento, as ondas, e houve bonança. E eles se admiraram, dizendo: quem é este homem que repreende o mar, o vento? Irmãos, o mar é a nossa vida. Quando menos esperamos, sobrevém sobre nós uma ventania, um problema, uma dificuldade, e nós ficamos atemorizados, ficamos com medo, e o Senhor está conosco, irmãos. Ele está dentro de nós. A Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele nos ouve. Se nós pedimos ajuda para Ele, Ele nos socorre. Por que temer? Se o Senhor está conosco todos os dias, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O seu Espírito habita em nós. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem que era um pagodeiro. Ele era um cantor daquele grupo do Vaguinho, e ele era pai de santo. E ele disse que eles falam obrigação, né, dos demônios lá, e disse que ele foi para o cemitério fazer a tal da obrigação dele, aí o pai de santo lá, um deles lá, falou para ele que tinha que pegar a alça de caixão. Aí disse que ele foi pegar uma alça de caixão lá, o demônio incorporou lá e falou assim: não toque nesse, porque quem é esse daí tinha um que é maior do que nós. Quem é? O Espírito Santo. Ele não pôde tocar. O Espírito Santo está em nós, é maior do que demônio, é maior do que a dificuldade, é maior do que o problema, é maior do que a escassez. E tudo podemos em Cristo Jesus. Todas as coisas nós podemos em Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus diz: fazei prova de mim, e você é que eu não vos abençoarei. Fazei prova de mim e verei se eu não darei a vós abundância e tudo que tendes me pedido, porque eu estou no meio de vós, eu estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Alegrai-vos na esperança, porque eu vos dou esperança, eu vos ajudo, eu vos sustento, eu tomo as vossas vidas pelas mãos e conduzo e dirijo e alegro os vossos corações. As dificuldades têm vindo até vós, mas não é para que vocês sejam derrotados, é para vocês vencer através da fé, da confiança em mim, diz o Senhor. O Senhor disse que haveria aqui um grande reboliço, pastor. E o Senhor disse que repreendeu esse grande reboliço. O Senhor diz: ai daquele que tocar em ti. Ai daquele de calabachurianda. Ai daquele que toca nos dos pequeninos, diz o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé nessa hora? Vamos fazer um clamor pela vida do pastor. Irmãos, vamos orar mais pelo pastor, amém? Porque ele tem cuidado de nós, tem orado por nós, tem zelado de nós. É o nosso dever como igreja abençoar a vida do pastor, da sua esposa, da sua família, porque o inimigo vem para atacar com fúria quem está na frente. Vamos orar? Levanta as mãos assim em direção a ele. Pai, em nome de Jesus,
Nesta hora, Deus, nós te clamamos, nós pedimos ao Senhor a cobertura do teu sangue para a vida do pastor, para a vida da sua esposa, dos seus filhos, seus netinhos, toda a sua família, que toda ferramenta preparada contra a vida dele caia por terra, que toda artimanha do inimigo caia por terra. Pai, eu te louvo por esse reboliço que o diabo queria fazer, mas não conseguiu. Ele caiu por terra e a vitória é do pastor, a vitória é dessa igreja, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a nossa vitória foi comprada pelo sangue de Jesus, irmãos. Nós somos mais que vencedores nessa noite. Creiam nisso, confiem nisso, que o Senhor está com cada um de nós. Amém? Louvamos a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém? Eu devolvo o microfone. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.